Bom, a questão alimentar ainda preocupa os países da Europa. Os grãos da Rússia estão sendo liberados aos poucos, mas uma crise alimentar pode ser instalada a qualquer momento. Nós vamos acionar agora o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, para explicar melhor essa questão para a gente. Bom dia, Luca, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos que nos acompanham nesse dia. A gente vê que o acordo dos grãos foi assinado por três partes, né? Pelo menos a Rússia, a Ucrânia e a Turquia, com intermédio também das Nações Unidas. E nesse sentido, isso foi muito positivo para restabelecer o fluxo de grãos, o comércio de grãos do Mar Negro para diversas outras localidades, principalmente localidades no Oriente Médio e África que já sofriam com a questão da própria insegurança alimentar e da falta, escassez desses grãos que são fundamentais não só para a pecuária local, mas também para a própria subsistência das populações. Inclusive, calculava-se que cerca de 350 milhões de pessoas do mundo, por conta dessa crise de alimentos, poderiam vir a sofrer insegurança alimentar, que é quando a pessoa não tem a garantia, depois de fazer uma refeição, que fará outra, né? Que fará todas as refeições no dia, como é recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde. De qualquer maneira, o presidente Putin quer rediscutir esse acordo para fazer com que os termos fiquem um pouco mais favoráveis à Rússia. Segundo ele, os países europeus estariam tendo o monopólio de todas as cargas que a Ucrânia tem enviado e os países que mais precisam não têm recebido a quantidade adequada. Ele fala que das mais de 60 embarcações, apenas duas, carregando 60 mil toneladas de grãos, chegaram à África e teria que ser muito mais. Portanto, ele teria que rediscutir todos esses termos com os líderes da Ucrânia e da Turquia. Já disse que vai contactar o presidente turco Recep Tayyip Erdogan para falar sobre esse assunto, e é algo que mais uma vez coloca grande tensão sobre os países europeus, que já vivem uma crise energética bastante grande, principalmente com as declarações do próprio Putin, que poderia cortar de vez o fornecimento do gás e petróleo para a Europa caso haja o congelamento dos preços, né, um teto para os preços do gás importado da Rússia. É uma questão muito complexa, ao mesmo tempo em que o inverno se aproxima. As safras têm uma produção reduzida nesse momento na Europa, além, é claro, de toda a estrutura dos domicílios e das indústrias necessitarem mais do aquecimento para o seu funcionamento, o que eleva ainda mais o preço e a tensão sobre os governos locais de garantir que não haverá escassez, não haverá racionamento e, ao mesmo tempo, não haverá nenhum tipo de problema com preços abusivos que poderiam afetar sempre a classe média e a classe pobre de maneira mais intensa. A gente continua acompanhando isso, mas realmente os desdobramentos essa semana serão bastante grandes relacionados a isso. Essa questão alimentar é bem preocupante, né, Luca? Agora, ainda falando sobre a guerra, o Papa Francisco pediu mais uma vez aí o fim do conflito, né? Sim, o Papa Francisco ele sempre foi bem enfático em relação a essa questão, falou que a guerra deve acabar e que faz sempre suas preces ao povo ucraniano que tem passado por grande dificuldade. Ele relembra que não podemos nos esquecer, né, da Ucrânia, que é um país que está sendo martirizado por uma guerra vil, e ao mesmo tempo faz um apelo aos líderes mundiais, principalmente aqueles com maior poder de decisão nesse momento, para que encerre-se essa guerra o quanto antes e a paz seja restabelecida no continente europeu e também possa fazer com que as outras localidades do mundo que têm sofrido com a questão econômica, né, seja no aspecto energético, seja no aspecto alimentar, possam vir também ser aliviadas. A gente vê que o Vaticano, desde o começo, tentou ser um intermediário, falando também com o sacerdote Kirill da Igreja Ortodoxa Russa para tentar utilizar a influência deles para convencer a Putin a diminuir a intensidade da guerra, até mesmo retirar suas tropas, mas não teve frutos. A guerra logo mais completará 7 meses, né, 200 dias, o que é bastante difícil. Portanto, ele faz um apelo também aos fiéis da Igreja Católica, a todos aqueles cristãos, a continuarem com as suas orações ao povo da Ucrânia. Tomara que essas orações todas façam efeito logo, né, Luca? Muito tempo já essa guerra, mais de 6 meses. A gente aguarda um fim aí breve para essa situação. Obrigada, a gente volta contigo daqui a pouco, Luca.